Boa noite, graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Passando aqui só para deixar uma mensagem da parte do Espírito Santo para minha vida e para a tua vida. Amém. Então, Jesus Cristo foi levado na cruz para ser sacrificado pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores. E de fato ele venceu, graças a Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, graças a Deus. Hoje ele vive. Graças a Deus porque temos a salvação garantida. Não há nada que possa vender ou a não ser que a pessoa queira trocar, né? Mas cada um ela que decide, né? Como Deus disse, eu deixei o livro aberto para cada um escolher entre a porta estreita e entre a porta larga. Só que antes de Jesus ele ressuscitar ao terceiro dia, onde que estava o Senhor Jesus? A Bíblia diz que antes de o Senhor Jesus subir ao céu, ele teve que ir ao inferno, deixar todos os pecados do povo, toda a enfermidade, todas as doenças lá na mão do diabo. Ele venceu a morte e pegou na mão do diabo a chave da vida. Por isso que lá em Apocalipse fala que é Deus que decide para onde vai a nossa alma. Ele julga pelos frutos que cada um faz. Ainda chegará o julgamento final. Mas o que eu quero dizer é que ele tem a chave da vida e da morte. Muita gente acha que é o diabo que tem autoridade. Não, o diabo não tem autoridade em nada. Só Jesus Cristo que tem, tá? Então, o Senhor Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele apareceu para os seus discípulos e para mais de 500 pessoas. A Bíblia relata que quando o Senhor Jesus ele foi sacrificado, ele foi morto, ele desceu lá no inferno, ele deixou todos os nossos pecados. A Bíblia diz que muitos mortos ressuscitaram com o Senhor Jesus. E é aí que eu quero relatar. Quando Jesus estava lá na cruz, tinha dois ladrões, um na direita e um na esquerda. Jesus estava no meio. E um deles falou assim, e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, de Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro ladrão, repreendiu, dizendo para o amigo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, o ladrão dizendo, porque recebemos o que nos feito merecia, mas este nenhum mal fez. E disse um a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Se lembra daquela mulher, a Judite, a esposa do Caifás, o sumo sacerdote que estava planejando a morte de Jesus com Judas? Então, ela foi morta apedrejada porque ela estava grávida e ela traiu o sumo sacerdote. Jesus, ele ressuscitou, ele não só foi no inferno e deixou os pecados, ele ressuscitou os mortos. Tanto que diz que no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos, muitos mortos apareceram para os seus familiares. Judas, ele não foi ressuscitado porque na palavra diz que aquele que tirar a sua própria vida, esse já está condenado. Então Jesus não poderia salvar Judas. Mas se Judas fosse morto por outra pessoa, com certeza Jesus tinha salvado Judas, porque foi para isso que o Filho de Deus veio, para desfazer as obras das trevas.
para salvar os perdidos, para os pecadores. O que é que você está dizendo com isso, Tassi? O que é que você quer dizer com isso? Jesus, antes de ressuscitar o terceiro dia, ele batalhou. Ele batalhou tanto na terra, tanto no inferno. Foi uma luta, foi uma batalha, foi com o terceiro dia que ele ressuscitou. E ele perdoou os pecados daqueles mortos que já estavam lá no inferno, ressuscitou. Ele ressuscitou cada um deles. E Judas ele não podia porque está na palavra. Ele não poderia quebrar a palavra. Mas ele poderia se salvar Judas. Mas Judas se enforcou por ele mesmo. O que eu quero dizer é que Deus está dizendo assim, perdoe. Perdoe para que tenha salvação na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu casamento, nos teus projetos. A salvação não é só no céu, não. A salvação também é aqui na terra. A salvação é uma direção, a salvação é uma escolha, a salvação é um projeto que você tem que tomar. A salvação é a saúde. A salvação é libertação de mágoa, de raiva, sabe? O nosso Jesus, mesmo lá na cruz, as pessoas consoando dele, dizendo, se tu é filho de Deus, te salva daí. E ele disse o quê? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Jesus está dizendo assim, eu vou perdoar vocês por amor de meu Pai. Eu estou descendo no inferno, ainda vou ressuscitar aqueles que nem merecia. Haraio xandarabadara xadekalabadara xemenia. Emaio comanaia laio somanaia larabadaio xamanaia. Sabe por que a tua vida está assim? Por causa do perdão, libera o perdão. O perdão, ele se transforma em amor. Na Bíblia diz, quem pouco perdoa, pouco ama. E quem muito perdoa, muito ama. Foi por amor que Jesus morreu, por mim e por você. E ele ressuscitou por causa do amor. Foi o amor que ressuscitou ele. Porque a partir do momento que ele se entregou lá na cruz, dizendo, eu vou morrer e vou perdoar mesmo assim vocês. E ele desceu lá no inferno, foi uma peleja, e foi uma luta. Pode ter certeza, foi uma luta. Foi uma luta na terra, porque ele suou, ele ficou angustiado, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sofreu todas as dores ali, pregado, chicoteado, cuspido, humilhado, e ainda desceu no inferno e disse, agora sim. Agora os mortos ressuscitaram tudinho. Rabaio Komanaia Sadarabadaia. Por isso que lá em Apocalipse fala que os primeiros ressuscitarão os mortos para ser julgados. Então, perdoe. Eu sei que é difícil. Mas perdoe para que haja salvação. Sabe o que significa salvação? Paz interior. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho te agradecer por essa palavra, Senhor. Tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, eu sei disso. E eu tenho a certeza, meu Pai, que a dureza do coração está sendo quebrada pelo amor de Ti, soberano Deus. Visita esse lar, visita essa pessoa, meu Pai, e entra com providência, meu Pai, na vida dela, Senhor. Se ela não tem condições de pedir perdão, se ela acha que é difícil pedir perdão, Senhor Deus, visita ela nesse exato momento, meu Pai. Raio, Komanaia, Shedela, Rabadara, Sheminia, Ramadaya. E quebra, meu Pai, toda a dureza do coração, todo o orgulho, Senhor Deus. E cobre ela com teu manto, Senhor Deus. E os lábios delas, Derei, Kamanara, Shambadara, Sheminia, Larabadaya, declarará, eu perdoo em nome do Senhor Jesus. E a salvação entrará em tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite e um bom descanso. Amém.